Beleza. Então tá. A gente já se conheceu, acho que na nossa aula teórica, né? Que tivemos de prevenção de acidentes, mas me apresentando de novo para vocês, eu sou a Verônica, eu sou pediatra, sou intensivista pediátrica, sou prof da PUC desde o início do ano passado, então ainda muito aprendo com vocês. E essa está sendo uma das primeiras vezes que a gente vai se encontrar, mas a gente vai se encontrar ainda muito ao longo da formação de vocês, porque esse ano ainda dou aula para vocês na saúde global, ano que vem dou aula para vocês na PP2, aqui no LabIAB, no posto, e a gente ainda vai ter vários momentos juntos, tá? O que eu vou falar com vocês hoje? Nossa ideia desses encontros aqui do LabIAB, oi, boa tarde, tudo bem? A nossa ideia dos encontros aqui no LabIAB é trabalhar com simulação realística em pediatria. E aí, ano que vem, na PP2, eu faço com vocês todas as aulas de simulação de cenários de emergência e UTI pediátrica. Eu não tenho como fazer simulação com vocês sem falar um pouquinho do básico de atendimento de pediatria, porque eu sei que vocês tiveram pouco contato até agora, né? Vocês estiveram lá na SEMI 2 semaninhas, mas mesmo assim não é muito contato com isso. Então, a minha ideia hoje com vocês é falar sobre a abordagem do paciente pediátrico grave, falar um pouquinho sobre o suporte básico de vida em pediatria, e na nossa próxima aula a gente vai só praticar a reanimação nos bonecos, tá? De suporte básico de vida. A gente é um grupo pequeno, tá? Então já faz algum tempo que eu tenho tentado estabelecer algumas regrinhas para pelo menos a aula ficar um pouco mais proveitosa para todo mundo e para mim não me perder também. Então, assim, todo mundo é adulto, usar o celular, não tem problema nenhum, só peço que use lá fora, para mensagem, para ligação, sem problemas, sai lá fora, usa e volta, porque senão acaba perdendo bastante a concentração, principalmente com as coisas que a gente aprende uma seguida da outra, tá? Antes de a gente começar, eu falo com vocês uma conversa que vale para os nossos encontros hoje e para todos os encontros do ano que vem também, tá? Que eu estava sentada nesse lugar aí de vocês há bem pouco tempo e eu sei que quando a gente fala em simulação, a gente olha com essa cara assim, né? Tipo, putz, que saco, eu queria estar lá no hospital vendo criança grave, vendo paciente de verdade e não estar dentro de uma sala trabalhando com boneco, né? Mas daí o que eu quero falar com vocês? Isso daqui vocês já sabem. Isso daqui eu não preciso falar para vocês como simulação é o presente e o futuro do ensino médico, tá? Não vai ter outro jeito de a gente aprender. Melhora a confiança, diminui a ansiedade, principalmente quando a gente está falando de situações de alto estresse, né? De momentos críticos, assim. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre segurança. E aí eu vou ter esse papo com vocês hoje e vai valer para todas as nossas aulas daqui para frente. Não vou mais falar sobre isso, tá? O que eu quero dizer com segurança? Não é a segurança dos pacientes, tá? Eu tenho certeza que os pacientes de vocês, quando vocês vão atender eles no posto, ou no hospital, ou na SEMI, onde quer que seja, eles estão muito seguros, porque vocês estão muito perto da fase da vida de vocês que vocês mais vão saber medicina, né? Depois que a gente se forma, tu acaba invariavelmente se focando em alguma coisa e o nosso conhecimento afunila bastante, e vocês estão naquela fase da vida que vocês mais sabem um monte de tudo. Então, não é sobre a segurança dos pacientes. Quero falar sobre a segurança de vocês, tá? Quando vocês estão numa situação no hospital, não sei se vocês já passaram por isso, mas se vocês não passaram, imaginem comigo, uma situação de emergência, uma parada, um paciente que chega grave, vocês estão lá como acadêmicos ou doutorandos. Onde é que vocês vão ficar vendo essa situação acontecer? Onde é que fica o acadêmico quando tudo isso está acontecendo? Olhando bem no cantinho, tentando não incomodar, né? Meu Deus, se é no bloco, eu não posso contaminar nada. Se é na sala de emergência, Deus me livre de incomodar e fazer alguma coisa errada, né? Esse é mais ou menos o cenário que a nossa educação médica na prática passa quando a gente está começando, né? E aí é disso que eu quero falar com vocês. A simulação acaba sendo uma excelente oportunidade de vocês serem expostos a aprender situações de estresse, situações de doenças críticas em um local que é seguro para vocês, tá? Então, a partir de hoje, em todas as nossas aulas, eu quero que vocês saibam que esse é um lugar seguro para aprender, para perguntar coisa. Não existe dúvida idiota. Eu vou estar falando com vocês sobre coisas que vocês nunca viram na vida, que vocês nunca foram expostos na vida. Então, tem que perguntar tudo que não me entende, qualquer palavra que nunca ouviu falar. E vai valer tanto de mim para vocês quanto de vocês para mim, tá? Ai, ficou prof, não gostei, tô me sentindo sob pressão, tô ansioso, esse jeito não funciona para mim, e vocês vão ver que a gente vai passar por isso, principalmente ano que vem, quando eu faço cenários de simulação com vocês, eu ponho vocês em situações de estresse. Se chegar a qualquer momento que vocês não tiverem se sentindo seguros para aprender,
faz uma pausa, a gente reavalia e começa de novo e não tem problema nenhum, tá? Então, o ano que vem, quando a gente for fazendo essas simulações de casos lá na PP2, eu não vou fazer esse discurso de novo, vocês já vão saber disso e vai ser o nosso combinado, tá? Esse daqui é um lugar seguro para a gente aprender, o que a gente perguntar e o que a gente errar aqui dentro, fica aqui dentro, e ótimo, que bom que seja aqui dentro para depois não ser lá fora dos pacientes, tá? Isso sendo dito, vamos seguir para começar a nossa aula e falar um pouquinho sobre avaliação de criança criticamente doente, tá? Vou falar com vocês hoje sobre a abordagem sistemática. E o que é a abordagem sistemática? A abordagem sistemática é uma coisa que vocês já fazem, mesmo que vocês não tenham prestado atenção nisso, mas é quando a gente aprende a fazer uma coisa e faz essa coisa sempre igual, né? Vocês aprenderam lá na SEMI a fazer anamnese, por exemplo. Vocês fazem mais ou menos do mesmo jeito, né? Queixa principal, história da doença atual, história médica pregressa, blá, 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 blá. Então, isso, a gente meio que aprende a fazer isso assim, mesmo sem se dar conta. Quando a gente fala de atender pacientes criticamente doentes, a gente precisa fazer sempre a mesma coisa, na mesma ordem, sem pular nenhuma etapa, porque isso vai ser fundamental para a gente poder reconhecer rapidamente as situações que são potencialmente fatais e poder fazer uma intervenção imediata quando encontrar alguma delas, tá? Então, a partir de hoje, vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre como avaliar crianças criticamente doentes, sempre do mesmo jeito, para a gente não deixar nada passar, e sempre do mesmo jeito, de modo que tudo que for mais importante seja primeiro, tudo que for mais ameaçador da vida, vocês façam avaliar primeiro, para identificar primeiro e se encontrar aquilo ali e tratar, tá? O que eu quero dizer com isso? Como que a gente diferencia as intervenções que a gente tem que fazer, tá? Você já sabe o que é o PAUS? Alguém já ouviu falar do PAUS? O que é? Acho que é. Advanced Life Support. Exatamente. É isso mesmo que PAUS quer dizer, Pediatric Advanced Life Support. E o PAUS é a mesma coisa que o ACLS. O ACLS todo mundo é mais familiar, né? O ACLS são os guidelines da American Heart de reanimação de adulto, e o PAUS são os guidelines da American Heart de reanimação de criança, que para todo mundo no mundo inteiro fazer a mesma coisa. E aí, quando eu era R2 de pediatria, que eu fui fazer o PAUS pela primeira vez, eu abri o livro do PAUS e na primeira página tem esse quadro aqui, tá? E aí esse quadro diz assim: acione a resposta de emergência conforme indicado na sua prática e inicie medidas para salvar o paciente nas seguintes circunstâncias. 1. Se a criança apresentar uma condição potencialmente fatal. E 2. Se não tiver certeza ou se algo parecer errado. Aí eu lembro que eu li isso daqui e eu pensei, mas que coisa mais ridícula, né? Como assim algo parecer errado? Não tem como ser mais inespecífico do que isso, né? Como assim alguma coisa parecer errada? Como que eu sei o que está errado com uma criança, né? Aí, ao longo da minha formação pediátrica, eu fui entendendo isso um pouco melhor, e é a partir daqui que eu quero começar a introduzir vocês para o mundo das crianças criticamente doentes, tá? Como que a gente diferencia os nossos pacientes graves? Quais que são as grandes caixas de pacientes que a gente tem na nossa cabeça? São mais ou menos essas daqui. Tu atende uma criança lá no posto, uma bebezinha que vem para a puericultura, a mãe chega com ele no colo e tu olha um bebê saudável, tá na mãe, mamando, feliz, atento, e tu pensa, bom, essa criança não parece ter nada errado, né? Parece que tá tudo bem com ela. Quando a gente aprende a reconhecer critérios de gravidade, a gente consegue identificar crianças que têm alguma coisa que parece estar errado, mas a gente não sabe muito bem o que é. E quando a gente vê que alguma coisa parece estar errado, mas a gente não sabe muito bem o que é, a gente tem que fazer uma abordagem sistemática para poder dizer, é isso que está errado, esse é o problema e é aqui que eu vou tentar corrigir, tá? O que eu vou falar com vocês hoje? Hoje eu vou falar com vocês sobre reconhecimento de critérios de gravidade. Eu quero que vocês hoje tenham uma ideia de quais são as coisas que eu procuro numa criança para poder dizer que tem alguma coisa errada com ela, tá? Não é assim, o que eu olho para dizer que a criança tem pneumonia? O que eu olho para dizer que a criança tem infecção urinária, né? Quando a gente fala de criança criticamente doente, é diferente. A gente não está tão preocupado com o diagnóstico etiológico, a gente está mais preocupado em reconhecer e dizer, tem alguma coisa errada com esse paciente. O ano que vem, na PP2, a gente vai aprender a fazer isso daqui. A gente vai aprender a fazer a abordagem sistemática do paciente grave e aí sim dizer, o que está errado com essa criança é isso e é isso que eu vou fazer, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre reconhecer critérios de gravidade, certo? Certo daqui? Beleza. Quando a gente fala em abordagem sistemática e reconhecer critérios de gravidade no paciente pediátrico, o PAUS nos ensina que todas as vezes que a gente vai atender uma criança, a gente começa pelo mesmo passo que se chama impressão inicial.
Essa impressão inicial ela é baseada num triângulo de 3 pilares e a gente avalia esses 3 pilares quando a gente bota o olho na criança. Então, toda emergência, entrou no consultório a mãe com uma criança, eu tenho que olhar para ela e ser capaz de fazer essa avaliação de 3 pontos que eu vou falar para vocês agora. O primeiro deles é consciência, tá? Então, eu tenho que olhar para a criança e dizer, ela está acordada ou ela não está alerta? Ela está responsiva ou lá responsiva, né? Aí pergunto para vocês, sua paciente, mãe do paciente está entrando no consultório de vocês na emergência com esse bebê aqui, esse daqui, tá? Entrei na emergência. Esse bebê aqui está alerta ou inconsciente? Esse bebê aqui, esse boneco, inconsciente, né? Olha para ele como um ser que não se mexe, não está fora, não é, né? Não é feliz, não está nada, né? Então, quanto tempo demora para vocês dizerem que esse bebê está inconsciente olhando para ele? Segundos, né? E é exatamente esse o objetivo daqui. Ah, prof, mas no nível de consciência o paciente pode ter tal obnubilado, pode ter alteração de imagem, assim, pode ter várias coisas. Mas aqui, nesse ponto, é dizer alerta ou inconsciente, tá? Então, primeira coisa dessas é olhar e dizer nível de consciência, certo? Alguma dúvida? Pessoal, vamos tentar. Se tiver alguma dúvida, pode compartilhar com a gente, só porque atrapalha muito no grupo pequeno, tá? Se a gente fica falando junto. Primeira coisa é consciência, segunda coisa é respiração, tá? Então, bati o olho, vi que meu paciente nesse daqui estava inconsciente, mas ao mesmo tempo que eu bato o olho, eu quero saber se ele respira ou não respira, se ele tem algum movimento respiratório, né? Então, eu quero saber, bom, esse paciente está em apneia, que ele não respira, ou ele respira de alguma forma, né? Alguém sabe o que é gasping? Esse é mais ou menos, esse é parecido com o estridor, quando a gente faz um barulho de quando respira. Gasping é uma respiração agônica, que a gente diz que é uma respiração que precede a parada respiratória. Ela acontece tanto em adulto quanto em criança, e ela é mais ou menos assim. O paciente está em apneia, então ele não respira, não respira, não respira. Daí daqui um pouco ele faz uma respiração tipo um suspiro, assim, mas é uma respiração ineficiente. Então, é muito próximo do paciente parar de respirar, tá? Aí o paciente pode estar nesse estado e tu olha para ele e tu diz, ah, ele só está respirando tipo gasping, isso é urgente, eu preciso fazer alguma coisa quanto a isso, tá? Então, de novo, tu olha, responde ou não responde, respira ou não respira. Aqui, no paciente que respira, tem algumas outras coisas que eu posso dizer só de olhar para ele, sem ter que examinar ele e pegar um estetoscópio. Então, fica ali, som anormal sem ausculta e esforço para respirar. Aí, vou dar um exemplo para vocês. Tem esse bebezinho aqui que eu tô trazendo para mostrar na emergência com vocês. Esse daqui tá acordado, tá? Ele chega com o olho na emergência para vocês verem ele tá de olhinho aberto, tá olhando para vocês, não tá chorando. Ele tá respirando, mas ele tá no colo da mãe e quando ele respira, ele faz um barulho assim. E puxa a costelinha pra dentro. Só de olhar no colo da mãe já vê isso, tá? Então ele responde, ele tá alerta, ele respira, mas ele tem um som anormal na escuta e tem esforço. Que som anormal é esse? Estridor. Estridor é um sinal de quê? Obstrução de via aérea superior. Tem alguma coisa obstruída na via aérea alta aqui perto da minha garganta, né? Bom, avaliei, identifiquei um problema. Segura esse problema na cabeça de vocês, que daqui a um pouco a gente vai fazer uma intervenção com esse paciente, tá? Deixa esse casinho aí, que daqui a pouco a gente vai continuar com ele, tá? O outro ponto, consciência, respiração, o terceiro é cor, tá? Então, só de olhar para o paciente, tu pode dizer se ele é rosado, se ele é pálido, se ele tem cianose de extremidade, se ele está com a pele moteada, ou se tem alguma coisa alterada nele, tá? E aí, esses 3 pontos aqui é o que a gente fala que forma o nosso triângulo da impressão inicial. Isso daqui é para, em menos de 15 segundos, tu poder olhar para o teu paciente e dizer, esse paciente precisa de uma intervenção imediata ou não, esse paciente pode ser avaliado por mais outras coisas ou eu tenho que fazer alguma coisa imediatamente com ele, tá? Moteado. Ótimo, excelente pergunta. Não sabe uma palavra, tem que perguntar. Moteado é uma alteração de coloração da pele, que a pele dela a pele ela é pálida por baixo e tu consegue ver todos os capilares bem rosadinhos, roxinhos assim na pele, tá? Isso geralmente é um sinal de má perfusão, um sinal de choque, um sinal de que o sangue não está chegando ali na pele, a pele faz uma construção e fica vazios, tá?
Moteamento, vocês podem, às vezes, ver em criança também, por exemplo, criança que está com frio. A criança entrou na piscina, saiu da piscina gelada, eles são mais, com a pele mais clarinha, a maioria das vezes, que conseguem enxergar os vasinhos na pele e eles se esquentam aquilo ali vai embora. Então, pode aparecer situações que não são de choque, mas é um sinal de hipoperfusão que também acontece em adulto, tá? Não acontece só em criança, em adulto acontece também. Beleza, triângulo de impressão inicial. Vamos voltar para o nosso bebezinho que eu falei para vocês. Alerta, acordado, respira, tem um som anormal, tem um estridor, tem um esforço e tem cianose de extremidades, tá? Esse paciente tem um problema, a gente quer fazer alguma intervenção com ele? Se ele tem um problema, o que vocês querem fazer para ele? Só de olhar para ele, entrou no consultório, tem um problema, achei um problema, tem que fazer uma intervenção. Alguém tem alguma ideia? Não cheguei ainda em avaliar lá na EVR. Eu quero saber, vi um problema, que intervenção eu faço? Pode fazer isso muito, provavelmente vai fazer isso depois. Mas é uma condição que você acha que pode ser potencialmente fatal, né? Então, falar com a mãe não é a nossa prioridade número 1. O que a gente pode fazer por esse paciente que está cianótico, o esforço para respirar e tem um estridor, mesmo sem saber o que ele tem? Botar oxigênio, né? Eu não sei o que ele tem, eu não sei o diagnóstico dele. Pode ser uma acidez estranho? Pode ser. Pode ser uma laringite, que é a causa mais comum de estridor em criança? Pode ser. Mas, de novo, aqui quando a gente fala de criança geneticamente doente, a gente muda um pouquinho o nosso... o jeito que a gente está acostumado a pensar numa doença, no diagnóstico, no tratamento, para pensar em eu vou avaliar, identificar um problema, intervir, estabilizar o paciente depois de descobrir o que está acontecendo, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente faz aqui no nosso triângulo de impressão inicial. A gente vai dividir os nossos pacientes entre 2 grandes grupos, quando a gente avalia se ele responde, respira e qual a cor dele. O primeiro grupo é aquele grupo que não responde, não respira, e o segundo grupo é o que responde e respira. O paciente que não responde, não respira, o que a gente tem que comprovar que ele não tá? Até que nos prova o contrário, ele tá o quê? Não responde, não respira. O que a pessoa tá? Tá morta, exatamente. Não responde, não respira, eu tenho que ir lá checar um pulso, ver se ele tem pulso, tá vivo ou não tá vivo, tá? Então, esse é um dos grupos que a gente vai falar depois, quando a gente vai falar de suporte básico de vida. O outro grupo é aquele que responde, respira, e aí eu tenho que passar para a minha avaliação e ver o que tem errado com ele, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar agora é sobre isso, é como que a gente identifica sinais de gravidade nesses pacientes que respondem e respiram, tá? Falamos um pouquinho de abordagem sistemática, então a gente já falou da nossa impressão inicial, já falou como a gente faz isso de maneira sistemática, com a ciência, respiração e cor. E aí, em todos os pontos da nossa avaliação do nosso paciente, vocês viram que eu já falei para vocês várias vezes até agora sobre avaliar, identificar, intervir. Avaliar, identificar, intervir. E vai ser assim em todos os pontos, tá? Então, toda a minha impressão inicial, avaliei consciência, respiração e cor, identifiquei um problema, tenho que fazer uma intervenção. Toda a minha avaliação primária, identifiquei um problema do meu ABCDE, identifico, faço uma intervenção e assim por diante, tá? Então, é esse exemplo que eu dei para vocês do bebezinho com estridor, é basicamente disso daqui. Avaliei consciência, respiração e cor, identifiquei um problema, faço uma intervenção. Fiz uma intervenção, botei um oxigênio numa criança. O que obrigatoriamente eu tenho que fazer depois disso, antes de passar para o próximo passo? Se eu estou num ciclo contínuo. Reavaliar de novo. Exatamente isso. Então, essa é a lógica que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês para a nossa avaliação de criança criticamente doente. Nós vamos fazer isso muitas vezes ano que vem. Vocês vão cansar de fazer isso e vai ficar automático na cabeça de vocês. Mas é exatamente isso. Avaliei, identifiquei, fiz uma intervenção, reavalio para ver se aquela minha intervenção teve alguma diferença e aí sigo em diante. Porque lembra, o que é mais importante, o que tem mais risco de matar o paciente sempre vem antes da nossa avaliação, tá? Então, isso daqui vocês vão gravar um monte ano que vem, quando a gente tiver nessas simulações. E agora eu quero falar com vocês rapidinho sobre reconhecimento de critérios de gravidade, tá? Isso daqui é pequenininho, depois tem os slides lá no Moodle para vocês, tem no final da aula um QR Code com os slides, tá? Mas eu vou falando todos eles para vocês e mostrando alguns exemplos, tá? O primeiro critério de gravidade que eu quero falar com vocês em criança é sobre a frequência respiratória, tá? Ele é o mais importante de todos, porque de maneira geral, quando existe qualquer problema respiratório, a primeira coisa que altera é a frequência respiratória das crianças, tá? E aí trago para vocês aqui uma tabelinha lá do PAUS que diz qual é a frequência respiratória normal. Então, de bebê até adolescente, as variações de frequência normal.
Aí eu sei que vocês olham isso e vocês pensam, meu Deus do céu, como é que eu vou decorar que 1 a 3 anos é 24 a 40 e depois pré-escolar, meu Deus, eu não sei nem o que é pré-escolar, né? Nem até que idade vai o pré-escolar, que é 22 a 34, né? Calma. Primeira coisa que vai acontecer é que ao longo do tempo, vocês vão vendo mais crianças, vocês vão examinando mais crianças e vocês vão criando um padrão de normalidade na cabeça de vocês, né? Vocês vão passar na ANEL lá no HPV, com o Prof. Jorge, com o Manuel, vocês vão ver lá, sei lá, ao longo da formação de vocês, vocês vão ver 50 bebês, mais de 50 bebês, respirando lá nos seus 55, 56 movimentos por minuto. O dia que vocês verem um bebê respirando 80 movimentos por minuto, mesmo sem contato, olhou para aquele bebê e tu pensa, opa, isso é mais rápido do que eu tô acostumado, né? Então, primeira coisa é que ao longo da vida de vocês, vocês vão vendo crianças e vocês vão se acostumando com isso. A segunda coisa é, eu sempre digo para vocês, eu tenho uma lei das minhas aulas. Não guardem na cabeça de vocês tudo que vocês podem achar no Google em 3 segundos, né? Se vocês digitarem no Google frequência respiratória de crianças, vai aparecer 300 mil imagens em 3 segundos e vocês vão poder olhar aquilo ali e lembrar qual que é o número, tá? Então, exceto as coisas que vocês têm que gravar para as provas de vocês, para a vida, coisa que a gente acha no Google em 3 segundos, não gastem cérebro para guardar, né? Saibam onde procurar. Ah, tô em dúvida, vai lá e procura, tá? Por que frequência respiratória é a primeira coisa que altera em criança e que é um sinal tão sensível assim para problema respiratório, tá? Vocês, por exemplo, vamos dizer aí, não sei, alguém de vocês corre? Ou faz esse exercício? Todo mundo é meio esportista aqui, né? Vocês jogam na UDEP, não sei o quê, sempre tem as coisas, né? Quem é que joga o quê? Quem faz algum esporte aí? Ninguém faz, quem faz? Me conta. Handball. Handball. Eu faço academia. Handball, academia. Então, vamos falar do handball. Tá, tô jogando handball, tá um jogo difícil, cansou, chegou lá no final do handball, tu correu um monte, mais do que o normal, chegou no final, tu tá cansado, tá se sentindo com um pouco de falta de ar. Quando vai, a gente, adulto, quando tá com falta de ar, no final de handball, no final de correr uma maratona, a gente tá cansado, e a gente para e respira assim. Tu puxa mais ar, né? Tu vai puxar mais ar dentro do tá cansado. O que vocês acham que tem de diferença do sistema anatômico e fisiológico respiratório de um bebê pequeno para um adulto? Olhem para o bebê aqui e pensem, o que tem de diferente? O tamanho, muito menos alvéolo. O que mais? Os músculos, a caixa torácica deles é muito menos desenvolvida que a nossa, fibra muscular muito mais matura, diafragma deles muito mais reto. O nosso diafragma é muito mais curvado, a gente consegue aumentar bem a caixa torácica, tentar mais ar para dentro. O que mais? Mais alguma coisa? Conseguem pensar. Vou mostrar depois para vocês vários, tá? Mas a língua é maior com relação à boca, eles se obstruem mais fácil e eles têm menos capacidade de puxar mais ar para dentro. Se a gente, quando precisa de mais ar, puxa mais ar para dentro e eles não conseguem fazer isso, qual que é o jeito que o bebê tem de compensar quando ele precisa de mais ar? Sim. Respirando mais rápido, tá? Então, a explicação é só essa. Essa é a explicação porque bebês respiram mais rápido em condições normais e essa é a explicação por que taquipneia é a primeira coisa que eles apresentam. Porque é o único jeito que eles têm de compensar, tá? Aí, pergunto para vocês. Nós estamos numa aula de NEO lá no HPV. Vocês foram ver os bebezinhos. O professor NEO, ninguém podia dar aula, eu tive que ir com vocês. Mas se eu ver os bebezinhos chegando para discutir, eles comigo dizem assim, prof, a gente está preocupado com 2 bebês que a gente viu. Um bebezinho, todos recém-nascidos, 2 com 2 dias de vida. Um bebezinho tem uma frequência respiratória de 75. Eu lembro lá na aula que a gente viu que 75 é alto para um bebezinho. Mas tem um outro bebezinho que tem uma frequência respiratória de 16. Se quiser, eu também olhei lá na tabela de que também está ali no bebê. Qual dos dois vocês acham que eu vou me preocupar mais? Absolutamente o 16. Por quê? Porque ele não tem mais nem força para compensar e para fazer a coisa mais primitiva que eles têm quando eles estão conseguindo respirar rápido. Né? Então, ele já passou aquela fase de compensação e ele está apresentando uma coisa que a gente chama de bradipneia. Tá? Então, enquanto a taquipneia é a coisa mais comum e a primeira que aparece, a bradipneia é um sinal tardio de falência respiratória e ela é muito perto da insuficiência respiratória e da falência respiratória nos bebês. Tá? Então, esses são 2 sinais que vocês têm que saber reconhecer quando vocês verem crianças e tem que saber ligar o alerta de que isso é grave, eu preciso fazer alguma coisa com isso, tá? Próxima coisa que eu vou mostrar para vocês são sinais de esforço respiratório, tá? Então, vou botar um videozinho aqui com os bebezitos bonitinhos.
que vocês veem de diferente nesse bebê quando ele respira? O nariz está abrindo e fechando. Ah, a gente tem um nome para isso, que a gente chama de batimento de asa nasal. Por que o bebê faz isso quando tem esforço respiratório? A resposta é bem clara, tá? Na mesma linha, é bem lógica, na mesma linha do que para aumentar a área de entrada, tá? Isso é uma informação geralmente nova para vocês, mas bebezinho pequeno, principalmente latente, mas quanto menor o bebê, isso é mais verdade, eles não sabem respirar pela boca, eles não sabem respirar pelo nariz. Por isso que bebê pequeno com o nariz trancado e o cabelo atrapalhado. Eles não sabem, respirar pela boca é uma coisa que a gente desenvolve ao longo da vida, tá? Então, quando ele está com falta de ar, ele realmente faz batimento de asa nasal para abrir a área e conseguir entrar mais ar, tá? Vamos lá olhar os o que chama atenção nesse bebezinho para vocês? O barulho, ele faz um barulho para respirar, né? A gente chama isso de gemência, tá? Vocês veem que ele não tá chorando, ele tá realmente fazendo um barulho, um gemido, porque é tão difícil de respirar que ele precisa fazer força para aquilo ali, tá? Isso é um sinal também de esforço respiratório mais tardio em criança, mas é uma coisa que a gente vê bastante até em criança maior, tá? Então, é um sinal que tem que ligar o alerta, que também está evoluindo para perto de insuficiência respiratória. Vê o outro aqui. Esse carinha aqui é bem desnutrido, coitadinho, tá na UTI. Esse vídeo é bem ruimzinho de ver, mas é para mostrar que ele tem tiragem subcostal e intercostal. Então, ele respira e entra a costelinha para dentro, né? E esse outro mocinho aqui também. É um cara que tem retração subcostal e external quando ele respira, mas é meio boca de enxergar, tá? Esse daqui é um vídeo de um paciente que eu atendi esses dias. É um gurizinho de 5, 6 anos que entrou na UTI com asma. E aí, olha, presta atenção na respiração dele, o que chama a atenção de vocês quando carregar o vídeo. O que chama a atenção nessa respiração desse guri? Tem tiragem, então dá para ver tiragem intercostal e subcostal. O que mais? Ó, vou te mostrar aqui no vídeo, tá? Ó, ele puxa o ar e tu vê as costelinhas, ó. E isso é um outro sinal super importante, tá? É um padrão abdominal de respiração que também é um sinal de esforço respiratório e eu queria que vocês reparassem esse mesmo, né? Ele usa a barriga toda, ele usa todo o músculo para respirar, né? E que mais, além desses dois? Tem mais uma coisa que é mais difícil de saber sem saber os números, mas dá para ver que ele respira rápido, né? Uma criança desse tamanho não vai estar respirando tão rápido assim, então ele tá taquipneico também, tá? Então, sinais de esforço respiratório que vocês vão vendo ao longo do tempo e vão se acostumando mais, tá? Próxima coisa é pulso. Então, pulso é a mesma coisa de adulto, mesma coisa da sêmio. Pode estar fino, rápido, cheio, pode não palpar pulso. E aí, pergunto para vocês, onde é que a gente vê pulso central em adulto? Adulto. Carotídeo, e a outra opção? Femoral. Beleza. Carotídeo femoral em adulto. Onde é que a gente vê pulso central em criança? Criança grande, tipo esse carinha aqui também, tá? A gente pode ver femoral e carotídeo, vale os dois. Esse baby aqui, o que vocês acham? Ele tem muito pescoço ou pouco pescoço? Pouco pescoço. Nem pescoço ele tem, coitado. Ver pulso carotídeo em bebezinho pequeno não é uma boa ideia. Então, a gente perdeu um lugar de pulso central, a gente fica com o femoral, mas a gente tem que procurar mais um. Que outro lugar é o pulso central em bebezinho? Braquial, tá? E aí agora é mais difícil porque eu tô de roupa, porque é mais inverno, mas eu sempre faço vocês faltarem os pulsos braquiais de vocês, tá? O pulso braquial se palpa embaixo do bíceps, tá? Então, quem é mais malhado, eu sou uma costela, pra mim é fácil, só empurrando pra cima e consigo focar. Quem tem mais bíceps mais malhado, tem que empurrar um pouquinho pra cima e logo abaixo do bíceps consegue sentir um fluxo bem forte, tá? Então, palpem em vocês, sintam os seus pulsos braquiais e quando vocês forem examinar bebezinho pequeno, se acostumem a palpar para aprender, tá? Para ficar mais fácil de encontrar quando vocês forem fazer de novo, tá? Por cima da roupa é um pouco mais difícil, mas às vezes depois vocês consigam. Isso, vai usando. Se não palpar, porque eu estou preocupada, daí não preocupa. Não, a cara dela, mas eu como ela, não sabe, não vou ver.
Tá claro para vocês por que que a gente tem que saber a diferença entre pulso central e periférico, tá? Pulso central é tudo que é mais perto do coração e é o que a gente usa para determinar se a pessoa tem vida ou não tem vida, né? Periférico, me dê uns exemplos de pulso periférico aí. Radial, que mais? Outros exemplos. Pedioso, tibial posterior, são esses que a gente usa como periférico, tá? Próximo ponto é perfusão, tá? E aí, perfusão, como é que a gente vê, como é que a gente vê perfusão? Segurando e soltando, né? Perfusão normal até 2 a 3 segundos. Lentificada acima disso, a mesma coisa em criança, tá? Aqui eu trouxe um videozinho para vocês de uma pacientinha minha lá da UTI, um pós-cirúrgico, ó, vocês veem que é uma bebezinha que fez uma cirurgia no coração. Então, aqui tem um dreno de tórax, aqui tem um fio de marca-passo enroladinho, e ela tava chocada, tá? Deem uma olhada na perfusão dessa bebê aqui. Olhem o tempo de enchimento capilar dela do braço dela. Nem voltou ainda, ó. Eu já fui fazer a mão, e também nem voltou, tá? Então, pacientes com choque, é assim que a gente vê, perfusão muito lentificada, demora 5 a 6 segundos para aquilo voltar. Fala. Eu sempre faço desse jeitinho porque aí com vocês, fazer na mão, no dedo. O paciente mais chocado tem alteração de perfusão até no braço, como essa bebezinha aqui, tá? Não tem problema, o que precisa fazer de algum modo parar para fazer o retirado, tá? Mas de maneira geral, a gente faz também nas outras intestino, tá? É o jeito mais comum que a gente faz. Certo? Dúvidas até aí? Perfeito, ótima pergunta. Aqui a gente está revisando critérios de gravidade, né? A alteração de cada uma dessas coisas vai nos chamar atenção para algum problema, né? Que é o que a gente vai aprender o ano que vem. Ver a alteração de perfusão, alteração de frequência cardíaca, alteração de pressão e de pulso são sinais que nos chamam a atenção para o diagnóstico de choque, tá? Então, olhando a perfusão junto com outras coisas, a gente vai pensar, meu paciente tem ou não tem choque? E quando a gente decidir se o nosso paciente tem choque, bom, daí a gente vai fazer o que a gente tem que fazer para tratar o choque e depois fazer o que a gente tem que fazer para descobrir a causa desse choque, tá? Então, todos esses sinais sozinhos, eles não nos dizem muita coisa, mas em conjunto com outras coisas, eles nos falam a favor de diagnóstico sindrômicos que a gente vai aprender aqui. Os critérios de choque, de sepsis e choque, são iguais para criança e para adulto, não? São duas coisas diferentes quando fala de sepsis e choque, tá? Sepsis adulto, vocês têm o Scott de sopa, aquelas coisas lá que tem bem melhor do que nós, então isso é para sepsis. Pediatria, esse ano, saiu um critério novo de sepsis, se chama Fênix, que é diferente dos adultos. Choque, a avaliação de choque é a mesma no adulto deles, tá? Os mesmos sinais, perfusão, pulso, pressão, taquicardia, xixi, nível de consciência, tá? Então, são os mesmos. Desculpa se estou pedindo tanto tempo, mas tu administra, tu tem que ter administrado o vaso, não, vasopressor, isso, para depois considerar se mesmo com ele não deu. Não, diagnóstico de choque é clínico, tá? É só clínico e aí, às vezes, o choque responde só com volume, às vezes o choque precisa de droga vasoativa. Esse choque que você está falando que não responde a droga vasoativa é um choque resistente à catatolamina. Lá na frente, bem adiantado. Ano que vem eu vou ter uma aula inteira de choque, que é o meu assunto preferido de falar. É a minha aula preferida. Então, ano que vem nós vamos falar tudo sobre isso, tá? Passando rapidinho aqui, depois da perfusão, vamos falar de frequência cardíaca. A ideia é mais ou menos a mesma da frequência respiratória, tá? Quanto menor a criança, mais alta é a frequência cardíaca normal e conforme ela vai crescendo, vai ficando mais perto da gente. E a ideia fisiológica é a mesma, tá? O coração da criança tem menos capacidade de dar volume sistólico, então ele tem que compensar a frequência cardíaca para dar o débito cardíaco que a criança precisa, tá? De novo, esses números não se gastem de decorar. De maneira geral, a gente fala que acima de 180, 200 é uma taquicardia que nos preocupa bastante em criança, mas vocês sempre podem conferir e ver qual que é o valor normal da idade, tá? Assim como a frequência respiratória, se for bradicardia, a gente também se preocupa, tá? Diferente do adulto, a gente se preocupa bem mais aqui e a gente vai falar bastante sobre isso ano que vem também, tá? O próximo, depois da frequência cardíaca, é a pressão arterial. Aqui eu tenho uma regrinha rápida para vocês, isso daqui fica para vocês conferirem depois, tá? Mas a gente define hipotensão, pressão baixa em pediatria, através da pressão sistólica, tá? Vocês lembram o que é percentil? Vocês aprenderam lá na sêmio com as curvas de crescimento? Lembra?
Lembra que tem as curvas de crescimento, tem o percentil menos, 10, menos 5, 50, né? A gente coloca a criança na curva e que o percentil nada mais é do que, bom, eu vou no percentil da altura. Eu vou pegar 100 crianças da mesma idade, vou botá-las numa fila, em ordem de altura, a criança que estiver na posição 50, eu percentil 50. Se estiver na posição 3, eu percentil 3 e 50, tá? Brevemente lembrar o que é percentil. E para a hipotensão, a gente fala que hipotensão em pediatria é qualquer pressão sistólica que esteja abaixo do percentil 5 para a idade, tá? Então, a pressão arterial sistólica abaixo do percentil 5 para a idade do paciente, tá? E aí a gente tem uma fórmula rapidinha que a gente faz disso, que é 70 mais a idade vezes 2. Isso daqui para maior de 1 ano. Então, por exemplo, se é uma criança de 1 ano de idade, qual que é o percentil 5 de pressão sistólica para ela? 72. Então, se eu tiver uma criança de 1 ano que tem uma pressão sistólica abaixo de 72, eu digo que isso é uma hipotensão, tá? De novo, uma criança de 3 anos, qual que é o percentil 5 de pressão arterial sistólica para ela? 76, abaixo de 76 considera hipotensão, tá? Isso é uma regrinha rápida que não precisa decorar, o ano que vem nós vamos ver tudo isso de novo, tá? Mas é só para mostrar para vocês como pediatria é mais difícil que adulto, porque nós temos que saber todas essas coisinhas diferentes de cada idade, tá? Cor a gente já falou, cianose, palidez são sinais de gravidade, sinais de hipóxia, tá? Não só lembrar que hipóxia é diferente de hipoxemia, quem é que me diz a diferença das duas coisas? Tá claro para vocês, diferente de hipóxia e hipoxemia? Tá, hipoxemia é no sangue. Então, eu coloco meu dedo na toxina e a minha saturação mostra lá, 75. Tenho hipoxemia, tá? Hipóxia é a falta de oxigênio no tecido e na célula. Eu saturar 100% não quer dizer que a minha célula está recebendo todo o oxigênio que ela precisa. Eu posso não ter hipoxemia e ter hipóxia celular tecidual. E o contrário também é verdadeiro, tá? Então, hipóxia é em relação à célula e tecido, choque, definição de choque, hipóxia celular e tecidual, hipoxemia é baixa saturação, tá? Então, aqui ele te dá sinais, critérios de hipóxia, de choque, né? Pode ser através da hipoxemia, mas a criança pálida, com alteração de sensório, sinal de má perfusão, são todos sinais que nos chamam a atenção que a criança pode ter hipóxia tecidual, tá? Alteração de consciência, então, confusão mental, sonolência, e aqui eu chamo a atenção para vocês de uma coisa diferente na pediatria, tá? Sempre, sempre, sempre escutem o que os pais e cuidadores da criança que vocês estão atendendo falam, tá? Ah, chegou para vocês e diz, olha, doutora, ela não tá normal, minha filha não é assim, ela tá mais sonolenta do que normal, ela não tá brincando como normal. Vocês olham pra criança, para vocês parece normal, não interessa. Até que te prova o contrário, que é alguma coisa errada, tá? Padrão de criança é muito diferente, a gente nem sempre consegue viver, e pai, mãe e cuidadora é quem mais sabe cuidar daquela criança. Então, falou que tem alguma coisa errada, acredito que aquilo ali vai abraçar. Ah, isso é só um parênteses. E a última coisa que eu botei aqui para vocês é a diminuição do débito urinário. Então, por quê? Fazer menos xixi pode ser um sinal de hipovolemia, de desidratação, mas também pode ser um sinal de choque, que a gente estava falando antes, que chega menos sangue no rim e faz menos xixi, tá? Como é que a gente sabe se a criança está fazendo bastante xixi ou não? Porque adulto se perguntam, né? Ah, só foi no banheiro hoje, blá, blá, etc. Como a gente sabe da criança? Número de fraldas, tá? E vocês têm que pedir diretamente. E se vocês pedirem assim, tá fazendo xixi normal, você vai dizer, sim, fazendo xixi normal. Vocês têm que pedir quantas fraldas de levou hoje e elas eram secas ou molhadas, né? Tem que pedir diretamente, porque é um dado que é importante na gravidez e é diferente de adulto que a gente está mais acostumado e é mais fácil de encontrar, tá? Tudo certo até aqui? Dúvidas de critérios de gravidade? Então tá. Então nós vamos passar para outra parte da nossa aula, que é a introdução da nossa prática da semana que vem, que é o que a gente faz com a criança que não responde e não respira, tá? A gente já falou, chegou a criança lá, tu olhou para ela, ela tá acordada, ela tem respiração, bom. Aí eu vou passar a avaliar todo o resto e ver critérios de gravidade. Mas o que eu faço se eu encontro uma criança e ela não responde quando eu chamo ela, ela não tem movimento respiratório, né? E aí aqui a gente passa a falar um pouquinho sobre o suporte básico de vida, que segue os guidelines da American Heart, que segue lá o paus que eu falei para vocês, tá? Qual que é a maior causa de PCR em adulto, de parada em adulto? Sempre faço pergunta de adulto para vocês.
O que adulto para mais? Qual que é a principal? Impacto. Doença abundante do miocárdio, doença cardiovascular e impacto é a causa mais comum de parada em adulto. Qual que é a causa mais comum de parada em criança? Alguém tem alguma ideia? Não especificamente obstrução de via aérea, mas tu tá perto, tá? A principal causa de parada em criança é a insuficiência respiratória ou choque, que leva à falência cardiopulmonar. Por que que isso daqui é o meu primeiro slide sobre isso e por que que eu coloco isso bem grande para a gente parar um segundo e discutir, tá? O cara adulto que para de infarto, tá, a gente sabe, tu faz prevenção, tu faz exercício, tu tem uma dieta saudável, tu faz um check-up, blá, blá, blá. Mas uma vez que o cara teve infartou, né? Não tem uma plaquinha que te diz, vou infartar amanhã, vou infartar daqui 6 horas. Não, infartou, tem que lidar com aquilo ali, né? O fato de criança, a principal causa de parada ser insuficiência respiratória ou choque, nos traz uma informação muito importante em pediatria, que quer dizer que a maioria das paradas são causas reversíveis, e são causas que a gente pode tratar antes da parada acontecer, tá? E aí falo para vocês da minha experiência própria clínica. Lá na UTI, quando eu tô de plantão, eu sei quem é a criança que vai parar. Eu sei que é aquela criança que tá chocada e apesar de estar usando todas as drogas que eu tenho disponíveis, eu não consigo reverter o choque dela e invariavelmente ela vai parar. Ou é o carinha que tá lá entubado e tá hipoxêmico e satura 50 e eu não consigo fazer ele saturar mais do que aquilo, que por causa daquilo ali ele vai parar, tá? Então, com raras exceções, algumas coisas de exceção em pediatria, que tem paradas súbitas, que tem coisas que tu não sabe que vai acontecer, isso é exceção. A maioria das coisas a gente sabe que vai evoluir para parada, e por isso que o pause é tão diferente do ACLS. Por isso que o ano que vem a gente vai ter do nosso mês juntos lá no LabAB, vai ser 3 aulas só de coisas que a gente pode mudar, e só a última vai ser de parada. Porque é mais importante a gente saber prevenir aquilo ali, tá? Então, isso é uma coisa muito diferente de pediatria do que de adulto. Essas são as causas mais comuns, tá? E aí, por que que também eu falo tanto disso com vocês? Porque a sobrevida é muito ruim, tá? Apesar de a gente melhorar a qualidade de compressão, apesar de cada vez mais a gente ter mais evidência, a sobrevida de parada extra-hospitalar pediátrica é em torno de 5 a 10% e intra-hospitalar em torno de 30 a 40%, tá? Isso daqui eu tô falando de quem vive, e eu não tô falando desses que vivem, qual é a morbidade que eles vão ter, que eles vão ter de sequela, tá? Que também são dados muito ruins. Então, é por isso que a gente fala tanto em saber tratar os problemas lá no início, antes de eles evoluírem para uma parada, tá? Isso sendo dito, beleza, encontrei uma criança que não responde, não respira, tem apenas gasping, e lá não tem pulso. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Se eu encontrei uma criança, não responde, não respira, não tem pulso. Comprimir. Alguém tem alguma outra opinião? Uma coisa que eu faço antes de comprimir? Chamar ajuda, tá? Então, de novo, outra coisa amarela grande para vocês nunca mais esquecerem. Encontrei uma pessoa que não responde, não respira, não tem pulso, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar ajuda, tá? Não se faz reanimação cardiopulmonar sozinho, né? Até que fácil, vocês vão ver quando cansa fazer, nós vamos treinar, vocês vão ver que saem ainda exaustos, mas a gente não consegue fazer compressão de qualidade sozinho, tá? Então, a gente tem que chamar ajuda, para vir alguém nos ajudar a fazer o suporte básico, e 2, para que alguém possa vir nos ajudar e a gente passar a fazer suporte avançado de vida, tá? Alguém sabe qual que é a diferença do suporte básico de vida e suporte avançado de vida? Básico, não necessariamente para médicos, para pessoas assim, saber reconhecer e saber fazer uma PCR, por exemplo, já avançada, mas complexo. Isso é uma das coisas, né? Mas a gente tem que lembrar que nós, médicos, porque vocês também são médicos, quase, nós também temos que saber fazer suporte básico e a gente faz suporte básico no hospital também. O que diferencia um e outro é que enquanto o suporte básico é focado em compressão, ventilação e uso do DEA, o suporte avançado de vida, além das coisas que o suporte básico já tem, ele consiste também na administração de medicações durante o atendimento e consiste em, ao invés de tu olhar com o DEA, o ritmo que tu é um desfibrilador e tu ser o responsável por dizer se aquilo ali é um ritmo de cada um, tá? Então, é isso que diferencia um do outro. Esse ano aqui, nesse nosso encontro de hoje, da aula que vem, a gente vai falar de suporte básico, no ano que vem a gente vai falar de suporte avançado, tá? O que o Paulo nos diz no quadrinho lá para os leigos, quando eles estão ensinando lá no guideline, como é que a gente faz reanimação em criança, tá? Primeira coisa que ele diz é aquela básica que vocês já sabem, né? Tenha certeza que a cena é segura,
cheque para ver se a pessoa está acordada, se respira, se tem pulso. E uma vez que tu viu aquilo ali e ela não responde, não respira, a primeira coisa que a gente fala aqui em cima é grite por ajuda, tá? Esse último guideline, que é o de 2020, o ano que vem vai sair um novo. Esse último guideline, ele já até nos diz o que que tu faz se tu tem um celular ou se tu não tem um celular, tá? Ele é bem legal, ele diz, tu tá sozinho, tu tem um celular, liga ali pro 911, vai fazendo RCP e vai enquanto tu vai fazendo a compressão, tá? Mas se você, dificilmente alguém vai parar perto de vocês e vocês não vão ter ninguém ao redor para pedir ajuda, né? Então, enquanto é uma pessoa parada, olha pra alguém ao redor, diz pra essa pessoa pegar ajuda e daí vocês começam a RCP, tá? Quando a gente pede ajuda, o que a gente tem que dizer para essa pessoa que a gente precisa de ajuda? Qual que é a ajuda que a gente pede? Tá? Ambulância, liga pro SAMU e te pega um DER, tá? Então, são as duas coisas que a gente tem que pedir. Ó, achei uma criança parada, tu tava do meu lado, eu vou olhar pra ti e vou dizer, Maria Eduarda, liga pro SAMU e acha um DER pra mim. Tá? Então, a gente tem que saber a ajuda que a gente quer e tem que lembrar de falar em voz alta, tá? Alguém já fez curso de suporte básico de vida de adulto? Fez o BLS, perfeito. Então, tu vai ser o meu ajudante a partir de agora. Alguém já fez? Não? Eu fiz um no meu prédio, que eu acho que era alguma coisa assim. Tu aprendeu a fazer umas compressões? Compraram um simulador do prédio. Ótimo! Tu viu que bom? Tu tem um DER no teu prédio. Então, nós vamos falar sobre isso. Muito bem. Então, como tu já fez BLS, eu vou vir aqui e eu vou revisar com você rapidamente quais que são as técnicas de compressão do BLS de adulto e a gente vai fazer uma preparação de criança, tá? A Lili já te diz ali, faça os ciclos de compressão e ele te diz como que eu faço em criança, como que eu faço em bebê. Vou revisar com você aqui mostrando rapidinho que técnica de compressão em adulto, tá? Então, em adulto tem aqueles musílios, ele corrige se eu estiver errado. 2 braços, né? Pode usar um em cima do outro. Os braços sempre esticados, para quem não usa a força do teu tronco, quem não usa a força do braço. Tu vai colocar a tua mão, a parte aqui, pontinha da mão, na linha external do paciente, bem no meio do tórax, então faz uma linha imaginária entre os mamilos, acha o meio dela, logo aqui em cima do trapezoide, logo ali no meio do trapezoide external, tu põe com as mãos, com os braços estendidos, e tu vai comprimir rápido e forte, tá? Numa frequência aproximada de 100 a 120, tá? Ó, vamos complementar nessas formas. Isso aí, tá? Então, esse é o BLS básico de adulto. Uma mão em cima da outra, braço esticado, uma mão fora, para que de 100 a 120. Eu preciso comprimir mais ou menos 1/3 do diâmetro posterior do tórax, eu preciso deixar o tórax fechar completamente, tá? Essa é a técnica de adulto, e essa técnica tu pode sim usar numa criança maior, numa criança que seja de um tamanho mais limitação, que a criança pode usar, tá? O que ele te diz ali, quais são as técnicas que usa para criança, tá? A primeira técnica que ele bota lá em cima de técnica de amistosa para criança é a técnica de uma mão, que é exatamente igual a essa técnica de adulto que você produziu agora, só que a única diferença é que ao invés de usar as duas mãos, eu uso uma mão só, tá? Esse boneco aqui, ele tem que fazer esse barulho para você ver que você tem a compressão certa, tá? Na profundidade certa. Se eu comprimir assim e ele não fizer o barulho, eu fico na profundidade certa. Então, eu vou fazer o barulho com uma mão só, tá? Essa é a primeira mudança de técnica. Mesmo no adulto, só que mais de 2 mãos só mão só, tá? Tudo certo daqui? Tá. A próxima técnica é a que a gente usa para bebês, tá? Então, o guideline, ele diferencia que acima de 1 ano, tu pode usar a técnica de um braço ou dos 2 braços, e que de bebê até 1 ano, tu usa as outras 2 técnicas disponíveis, tá? As outras 2 técnicas disponíveis de RCP são essas que eu mostro para vocês aqui, tá? A primeira técnica é a técnica dos 2 dedos, então tu tem um bebê deitadinho, tá? Tu vai pegar, ali no desenho ele mostra o terceiro e o quarto dedo, mas pode ser o segundo e o terceiro, tá? E aí tu vai pegar na mesma posição que tu faz com as mãos, só que com os dedos estendidos e vai fazer a compressão na mesma profundidade, na mesma velocidade, na mesma força, tá? Com os 2 dedos estendidos. A outra técnica disponível para bebê é a dos 2 polegares, tá? Então, a mesma coisa. Envolve o tórax do bebê com os teus 2 polegares na mesma posição, bebezinho deitadinho, e faz a compressão na mesma velocidade, com a mesma força, com a mesma profundidade, tá? Prof, qual técnica eu uso para quando? Bom, o guideline diz a seguinte frase.
qualquer uma dessas 4 técnicas que eu usei para vocês, a dos 2 braços, a de um braço, a dos 2 polegares, a dos 3 dedos, ela é adequada desde que tu consiga fazer, sem assistente de contrações por minuto, 1/3 do diâmetro do posterior do tórax, deixar o retorno completo do tórax, tá? Então, qualquer técnica que tu consiga fazer dessa maneira adequada. Vocês acham que se eu for com meus 2 polegares e uma perna desse tamanho, eu vou conseguir fazer isso? Obviamente não, né? Então, é óbvio que para o bebê pequeno vai ser uma dessas 2 técnicas, e para a criança maior vai ser a técnica ou do braço, de um braço ou de 2 braços, tá? Isso sendo dito, na vida real, variações acontecem, tá? Por exemplo, eu sou desse tamanho que vocês estão vendo, magricela, fracote, eu não tenho força. Então, não existe nenhuma situação de criança que eu faça uma conversão MCP com o braço só. Eu sempre faço com os 2 braços, porque eu sei que eu canso. Eu sei que no final, né, dos meus 2 minutos, eu vou estar exausto. E se eu fizer com o braço só, eu não vou mais estar fazendo conversão de qualidade, tá? E aí, às vezes, acontece, por exemplo, aconteceu semana passada. Eu estava no plantão, a gente foi ajudar numa parada de emergência, era uma bebê, uma criança que tinha perto de 1 ano ali, mais ou menos para aí, 1 e pouco. E ela é uma criança pequena, que teoricamente, pelo tamanho dela, poderia fazer com 2 polegares envolvendo o tórax. Mas quem estava fazendo a compressão, nós tínhamos uma hora para ajudar, já estava há um tempo, aí eu olhei lá, a pessoa que estava fazendo com uma mão assim, tá? Tem problema? Não tem problema. O que importa é tu conseguir fazer a compressão de qualidade, tá? É fazer na velocidade correta, profundidade correta, deixar o tórax completamente, tá? Então, todas essas técnicas são corretas e a gente vai treinar todas elas juntas, tá? A gente vai treinar junto nos bonecos e nos bebês. Quando tu fez o BLS de adulto, compressão, ventilação, qual é a relação compressão e ventilação do adulto? Adulto é 32. 30/2. O que isso quer dizer? Vou lá, complemento, faço 30, vamos lá, 29, 30, a pessoa que está aqui vai lá e faz 2 ventilações. Se ela tem faz com uma máscara, se ela tem um dispositivo de proteção, pode fazer ventilação boca a boca, tá? Essa daqui é a outra grande diferença em criança, tá? Já vamos chegar lá. Vou fazer um comentário específico disso, tá? Em criança, em pediatria, isso daqui vocês têm que prestar atenção, tá? Se tiver coisas importantes de serem gravadas sobre a diferença de suporte básico de vida em pediatria. Quando a gente está falando em um socorrista sozinho, reanimando uma criança, 30/2. Mesma coisa do adulto. Cheguei lá, pedi para Maria Eduarda buscar ajuda para mim, ela foi buscar ajuda para mim, mas enquanto isso eu comecei a fazer minha RCP sozinha. Eu vou lá fazer 30 e aí faço 2 ventilações, tá? Chegou a Maria Eduarda de volta e ela vai me ajudar a fazer a ventilação e eu vou fazer a compressão, ou ao contrário, a gente passa a fazer 15/2, tá? Então muda a proporção. O jeito que eu, na minha vida, decorei isso foi, de novo, pensando lá nas causas da parada, né? A causa da parada da criança é muito mais comum ser por hipóxia e insuficiência respiratória, né? E a ventilação parece ser mais importante na criança do que no adulto por causa disso. Então, na criança, ao invés de no adulto, tu faz 2 a cada 30, na criança tu faz 4 a cada 30, né? Então, ventila mais do que no comparado com o adulto, tá? Mas isso, com o tempo, vocês vão se acostumando, tá? Pergunta. Na época do Covid, foi super disseminado, né, nos adultos, isso daí já saiu no guideline novo, que se eu não quiser fazer ventilação, se eu não tiver um dispositivo de proteção, eu não preciso fazer, né? Então, isso é super estabelecido no suporte básico de vida do adulto, que, encontrei uma pessoa parada, eu não tenho dispositivo de proteção para fazer boca a boca, eu não quero encostar a minha boca na boca dessa pessoa, vou fazer só compressão até a minha ajuda chegar, tá? Isso é bem estabelecido e bem conhecido. No guideline da pediatria, no CAUS, ele te diz assim, igual os adultos, a gente também te diz que se tu encontrou uma criança parada, que não tem dispositivo de proteção, que não se sente confortável para fazer ventilação, tu não precisa fazer. Não é a mesma coisa que o adulto, não precisa fazer, não precisa fazer. Mas, ele escreve exatamente essa frase no guideline, ele diz assim, mas é importante lembrar que na criança a principal causa de parada é respiratório, choque, e a ventilação parece ser muito mais importante do que no adulto. Então, é quase como se ele te deixa apontada, assim, sabe? Tu não quer fazer, não faz nada, ó. Te lembra que, né, é diferente. Então, assim, vocês estão embasados por guideline, se não quiserem fazer ventilação, não precisa fazer, faça a compressão, mas, em crianças, a gente sabe que o componente da ventilação é mais importante, tá?
Básicos que precisam ser ditos. A gente não aprende muito na faculdade a fazer a expressão boca a boca, né? Não é uma coisa que eu vi, tá? A gente ensina assim com frequência, tá? Então, técnicas rápidas de ventilação boca a boca. Em adulto, fecha o nariz, abre o queixo, tem que fazer um pouquinho de extensão cervical, tá? Então, fecha o nariz, abre o queixo, estende o pescoço e assopra. Assopra 2 vezes, tá? Essa é a técnica de adulto. Bebê pequeno tem 2 técnicas possíveis. A primeira é igual a do adulto, fecha o nariz, abre a boca, estende o pescoço um pouquinho e assopra. E a segunda variação de técnica de respiração boca a boca em bebê é bebezinho pequeno que consegue a maioria das vezes englobar o nariz e a boca com a tua própria boca. Então, ao invés de fechar o nariz, tu engloba os 2 e assopra nos 2, o nariz e na boca, tá? Então, essa é a variação de técnica de ventilação. Certo? Eu comecei a falar isso na aula, porque quando eu comecei a dar aula o ano passado para os veteranos de vocês, os primeiros 2, 3 grupos eu falava da ventilação boca a boca, e sempre tinha alguém que me dizia, não, como é que a ventilação boca a boca? Eu me dei conta meio disso, sim, né? Eu faço interessante em saber isso daí. Existem dispositivos, é tipo um plásticozinho assim, que tu coloca, que fica na boca do paciente, da pessoa, e protege a tua boca contra o paciente. É uma coisa que realmente fica entre a América e a Rádio até tem para ver isso. Não é uma coisa que ninguém anda no bolso com isso, né? Assim, não é uma coisa super difundida, mas depois eu procuro uma fotinha e mostro para vocês. Tá. Gurizada, isso daqui já falei para vocês, tá? Finaleira da aula aqui, RCP de qualidade, 100 a 120, profundidade 1/3 do tórax, tem que deixar retorno completo, tá? E aí aqui, tudo isso que eu falei para vocês eu não inventei, tá? Isso daqui é tudo do guideline do PAUS, deixei ali um algoritmozinho deles, que eles falam sobre ver a segurança da cena, ver se a pessoa responde, respira, enfim, checar o pulso, toda essa função, tem vários algoritmos, tá? Última coisa, para a gente falar antes de acabar nossa aula, sobre o DEA, tá? O DEA, que é essa maquinazinha aqui, ele é um desfibrilador externo automático e ele consegue, então, distinguir aquele ritmo que é chocável e o que não é, tá? A aula que vem eu vou parar e vou falar direitinho com vocês sobre isso daqui, vou mostrar para vocês o DEA, a gente vai mexer nele, praticar, tá? Mas só se lembrar que isso daqui está disponível em todos os lugares, tá? Qualquer lugar que tenha alta circulação de pessoas que tem internet, né? Tem disponível. Então, estádio de futebol, shopping, book, nas convés tem, quase todas as convés tem disponível um DEA. Então, tá ao redor da gente, a gente só tem que lembrar, tá? Se algum dia acontecer de pedir para alguém buscar. De maneira geral, acima de 8 anos, pode usar o DEA de adulto normal. Criança menor, se possível, se tiver o DEA, tiver disponível de pediatria, a gente dá preferência, e menor de que 1 ano, a gente vai usar o que tiver disponível, tá? Deu? É isso? Se vocês botarem a câmera nesse QR Code, vai abrir uma pasta do meu Drive com as referências e com os slides da aula, tá? Na referência dessa aula tem o documento da American Heart, que é o guideline o PAUS, tá? E você só precisa... Esse ano é só a parte do suporte básico. É o mesmo documento, é o mesmo PDF que tem toda a parte de suporte avançado também, mas essa é para o ano que vem, tá? Para esse ano é só a parte de suporte básico. Dúvidas? Não, fiz em Caxias. Fiz faculdade em Caxias, fiz UTI e pediatria e UTI no Clínicas, e depois eu passei 2 anos fazendo um fellow no Canadá. E voltei ano passado. Voltei direto para dar aula. Eu comecei a dar aula na época que eu não tinha nem casa. Eu voltei, eu tinha 4 malas e eu tive que começar a dar aula. Meu Deus! Mas é isso aí. Essa sou eu. Alguma outra dúvida? Não? Isso? Tá. Deixa eu parar a